Rede DS de Comunicação, nas eleições 2012. O Jorge Absanra Filho, o Jorginho, tem 26 anos, é médico na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, faz especialização em oncologia, área que trata o câncer, mora em Suzano há 18 anos, desde os 7 anos de idade. Seus bisavós ajudaram a construir o município. A convite do PSB, pela primeira vez ele disputa um cargo eletivo. Candidato, o senhor tem 1 minuto para responder por que o senhor quer ser prefeito de Suzano. Queria cumprimentar o Gil, os demais candidatos, a Rede DS pela atitude de fazer o debate e as pessoas presentes e os ouvintes da Rádio DS. Eu vim para a cidade de Suzano com 7 anos de idade, construí toda a minha vida aqui, fiz a minha personalidade, construí a minha carreira, fiz os meus amigos e fiquei com a minha família por praticamente 2 décadas. E desde que eu vim para cá, a cidade de Suzano continua com as mesmas ruas, com os mesmos problemas, com os mesmos comércios, com a mesma forma de administração e com as mesmas pessoas na política. Eu quero ser prefeito de Suzano porque, além de eu amar a política, eu amo muito a cidade. E eu acho que é possível uma cidade de 300 mil habitantes, com quase 600 milhões de orçamento, crescer muito mais do que ela tem crescido nos últimos 20 anos. E eu, como jovem, estou com garra de lutar pela nossa cidade e com garra de lutar pelo município que eu construí a minha vida. A repórter agora, Marcilene Mangini, ela fará a sua pergunta. Marcilene, bom dia. Bom dia, Gil, bom dia a todos. Para quem você vai perguntar e quem irá comentar a resposta do candidato? A minha pergunta é para o Jorginho e o comentário é do Rafa. Correto, vamos lá. O que o senhor pretende fazer para melhorar as condições das ruas e das estradas esburacadas? Ok, a pergunta da Marcilene, de uma leitora, de um leitor do Diário de Suzano, ao candidato Jorginho. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Bom, o governo do estado tem um projeto de estradas vicinais. E a cidade de Suzano, dentro desse projeto, foi uma das cidades que menos arrecadou recurso para fazer o recapeamento dessas estradas. As estradas vicinais, além dela desafogar o trânsito da região central, elas também são importantes para o escoamento da produção rural. E se você andar na cidade de Suzano, principalmente na região de Palmeiras, você vai ver muitas estradas vicinais sem pavimentação, porque a prefeitura e o governo do estado não fizeram uma parceria adequada para recapear essas vias. A malha central, por exemplo, tem um problema grave de buraco, porque hoje a Secretaria de Serviços Urbanos foi totalmente terceirizada. Hoje a Prefeitura praticamente não faz nenhum serviço público de manutenção das suas vias de limpeza pela própria Prefeitura. Hoje quem faz isso é Pioneira. O pátio da Prefeitura, por exemplo, quase não teve nenhuma máquina nova e quase não tem nenhum caminhão novo. Ele é praticamente parado porque esse serviço foi todo terceirizado. A nossa proposta é, primeiro, vamos cobrar do Estado as estradas vicinais que ele deveria ter feito na cidade de Suzano. E vamos municipalizar o serviço de manutenção, adquirindo mais caminhões, comprando uma nova usina de asfalto e a própria prefeitura executar esse serviço de manutenção de buraco e de limpeza pública, coisa que não acontece na cidade há muitos anos. Quem vai fazer o comentário da resposta do candidato Jorginho é o candidato Rafa. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Eu concordo com grande parte do que o candidato Jorginho disse, mas vejo que é de fundamental importância que a cidade de Suzano volte a ter a usina que tinha no passado, para que o serviço de tapa-buracos, por exemplo, seja feito de forma rápida e efetiva. Hoje, quando se precisa tapar buracos na cidade, é necessário abrir um processo de licitação, a contratação demora para ser executado, e os buracos não é só um problema de embelezamento da cidade, oferece risco de vida, como aconteceu na Casa Branca, um motoqueiro que perdeu a vida por conta de um buraco. Então eu defendo que tenha, sim, a usina que já existiu no passado e que o serviço funcione de forma rápida e veloz, para que tape o buraco no próprio dia, para que a cidade não fique toda esburacada como está hoje, para que as pessoas não paguem um preço caro na manutenção dos seus carros, como também em risco de acidente. Ok, foi o comentário do candidato Rafa e o candidato Jorginho tem 1 minuto para sua tréplica. Candidato. Rafa, além de você agilizar o serviço, fica muito mais barato. Porque, naturalmente, quando você contrata uma empresa privada, o dono da empresa quer ter lucro,
né? E ele tem que pagar imposto, ele tem que recolher imposto do serviço prestado. Você aumenta em quase 50% o preço do serviço. E aí você inutiliza uma secretaria importante como a Secretaria de Serviços Urbanos, que foi completamente terceirizada. A questão da manutenção da cidade é responsabilidade do município, e o prefeito tem que arcar com essa responsabilidade. Terceirizar esse serviço fica muito fácil para a prefeitura e muito ruim para a população, muito difícil para a população. Isso é o que tem acontecido. Hoje, em qualquer bairro que você vai na cidade, você vê que a manutenção de limpeza e de tapa-buraco é feita aqui quase exclusivamente pela Pioneira. Uma empresa que está aí prestando serviço para a prefeitura há quase 40 anos, 35 anos, e deixa muito a desejar em diversos serviços, como, por exemplo, tapa-buraco e limpeza pública. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o Hospital Federal não existe. O Hospital Federal nunca foi construído pelo governo federal, nem pelo presidente Lula, nem pela presidente Dilma, nem pelo presidente Fernando Henrique, porque a função do governo federal no sistema SUS não é fazer hospital. A função do governo federal é criar projetos de saúde e destinar recursos para os municípios. Quando o PT disse que está trazendo o Hospital Federal, ele está trazendo um prédio e chamou aquele prédio de hospital. Agora, a manutenção desse prédio, pagamento de médico, pagamento de funcionário, de medicação, vai ficar tudo a cargo da Prefeitura de Suzano. A Prefeitura de Suzano e nenhuma prefeitura da região tem condições de manter um hospital que custará em torno de 100 milhões de reais. A gestão do prefeito Paulo Tokuzumi, por exemplo, municipalizou o pronto-socorro da Santa Casa. E aí, desde então, com essa municipalização, que a Santa Casa parou de funcionar. Porque ele trouxe a responsabilidade, que não é do município, para os cofres públicos. A Prefeitura de Suzano tem 100 milhões de orçamento para a saúde por ano e 100 milhões num banco um hospital. Quem tem que fazer o hospital em Suzano é o Estado. E a obrigação dele é no sistema SUS. Ok, o candidato Toio tem 1 minuto para sua tréplica. Candidato? Caro Jorginho, você é uma pessoa privilegiada, não só fisicamente, como mentalmente. Por gentileza, vamos nos atentar à resposta. O seu tempo está correndo, candidato Toio. Eu fico feliz de saber que estou debatendo com uma pessoa inteligente. Ainda mais que eu sigo aquela premissa. Diga-me com quem andas e direi quem és. E o seu vice, meu amigo pessoal, Nardinho, né? Você está muito bem acompanhado. E concordo plenamente com o seu posicionamento. Mas, mesmo assim, no governo estaremos lutando por uma verba federal para que, mesmo que seja somente para a construção do prédio, estarei atrás desse recurso, sim. Bom, Jorginho, olha, minha pergunta é bem rápida. 1 minuto. Bom, olha, o senhor Paulo Tokuzumi, no final do seu mandato, em agosto de 96, ele assinou uma medida que tiraria R$1 milhão da saúde para o esporte, muito provavelmente para pagar os salários milionários dos jogadores de vôlei, deixando a saúde desfalcada, sem falar do elefante branco que ele deixou e que foi jogado fora numa enorme quantia de dinheiro. Um verdadeiro monumento da incompetência administrativa. O senhor, caso eleito, tirará dinheiro da saúde, como fez Tokuzumi, em uma saúde já tão precarizada na cidade de Suzano naquela época, até porque a gente sabe o que? A mortalidade infantil era elevadíssima e ele simplesmente desviou o recurso da saúde para o esporte. É justamente isso. O importante porque o seu vice, inclusive, era o secretário de esporte na época, o senhor Nardinho Arnaldo Marim Júnior. Candidato Jorginho, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Essa pergunta é muito boa, Leonardo, porque se você pegar o orçamento que a gente tem da saúde hoje, que gira em torno de 100 milhões, 1 milhão é 1% do orçamento da saúde. Né? E é claro que o governo tem que dar prioridades, e a saúde e a educação é sempre prioridade, como já diz a lei de responsabilidade fiscal. A nossa proposta em relação à saúde é a gente melhorar a atenção básica, e 100 milhões dá mais do que o suficiente para você tomar conta das estruturas de atenção básica que a cidade tem. Hoje a grande falta de médico da cidade de Suzano é por conta dos salários. O salário do médico em Suzano não é ruim, é igual ao da capital de São Paulo, mas a nossa região não tem médico suficiente para atrair para a cidade de Suzano. Nossa proposta é ampliar esse salário em torno de bônus. Né? Você paga mais salário para o médico que cumpre horário, você paga mais salário para o médico que atende, não tem reclamação no posto de saúde, e 100 milhões é mais do que o suficiente para isso. O time de vôlei nós vamos voltar sim, porque era uma forma de dar cidadania e de dar orgulho para o cidadão suzanense. Isso é um grande fato e uma grande marca do meu vice, da qual eu me orgulho muito e da qual grande parte da cidade se orgulha. E se você fazer uma pesquisa de opinião pública, você vai ver que a grande maioria das pessoas quer que volte o time de vôlei, porque dava orgulho para a nossa cidade. E eu sou o prefeito que vai com a opinião das pessoas. E se a população quer o time de vôlei de volta, nós vamos trazer de volta.
Ok, candidato Leonardo, o senhor tem 1 minuto para sua réplica. Jorginho, você não respondeu a minha pergunta, você fugiu e não disse claramente o que vai fazer em relação a isso. Isso mostra o quê? Olha, certamente ele deve sim, ele não vai se preocupar com a saúde, não vai ter essa preocupação, porque desviar recurso da saúde para o esporte, na verdade, senhor Tokuzumi, é muito estranho. Isso usando na época tinha um orçamento medíocre, se comparado com hoje, ou seja, você tirar dinheiro da saúde para jogar no esporte é vergonhoso. Ainda mais com a gente tinha um alto índice de mortalidade infantil, como a gente tem hoje também, que cresceu, inclusive, no último ano. Então, quer dizer, a gente vê aqui hoje, no debate, uma verdadeira conversa de compadres. A Carminha com o Tokuzumi, com o Toyo, o Istuane, e por aí vai. A gente vê conversa de compadres. A gente não vê o quê? Realmente apresentando proposta para a cidade. Por exemplo, o senhor Tokuzumi não falou, por exemplo, do esqueleto que ficou, que está abandonado. E também, da mesma forma, se eu vou começar uma obra, eu tenho que ter certeza que eu vou conseguir concluir, ou então, pelo menos, deixar quase pronta. Irresponsavelmente, eu jamais deixaria isso. Porque deixar uma obra sem ter perspectiva de continuar é uma loucura. Ok, agora o candidato Jorginho tem 1 minuto para sua tréplica. Candidato. Leonardo, a folha de pagamento da prefeitura hoje gira em torno de 140 milhões de reais, o que dá perto de 25% do orçamento total da cidade, que é perto de 600 milhões de reais. Para a gente ampliar o salário do médico, a gente vai onerar a folha em muito pouco. Vamos onerar a folha em 26%, 27%, 28%. Vamos pagar um bom salário para o médico para ele poder vir para Suzano. O que acaba não acontecendo nas cidades da região, que a folha já está em torno de 48%, 50%, 51%. E aí você ampliar o salário de um médico, você vai infringir a lei de responsabilidade fiscal. Eu não preciso tirar dinheiro da saúde para investir no esporte. Eu posso tirar dinheiro de outra secretaria para investir no esporte. E eu sou o único candidato médico. E de saúde, eu a minha vida inteira tomei conta e a vida inteira batalhei. Então você pode ter certeza que eu, como prefeito, vou também tomar conta da saúde, como eu fiz assim ao longo da minha carreira. Ok, agora é a vez do candidato Jorginho fazer a sua pergunta. E a pergunta dele é o candidato Leonardo, não é isso? É o candidato que ainda não respondeu. Jorginho, a sua pergunta, você tem 1 minuto. Leonardo, eu queria saber qual a sua opinião da oposição criada há 8 anos da Câmara Municipal, que engessou o orçamento em só 5% de remanejamento, que como um candidato a prefeito diz aqui que vai terminar o esqueleto, não pôs em votação um projeto apresentado pela prefeitura para fazer um convênio com a Caixa, para arrecadar um recurso para terminar o esqueleto, que foi apresentado para a Câmara, que não rediscutiu o plano diretor e que engessou a máquina pública nos últimos 8 anos por uma crise política grave que a cidade passa hoje. Qual a sua opinião sobre essa guerra? 1 minuto? 1 minuto e meio? Tá valendo já, né? Então, já tá valendo? Ó, tá valendo. Jorginho, okay, então, olha, uma pergunta muito boa essa, mas a gente tem que ir com muita calma nessa hora, até porque, assim, a gente passa por uma cidade que tem uma dificuldade de manutenção muito grande. Inclusive, né, Carminha, manutenção é um grande problema. Nós temos aqui o Lacerda também, que teve muita dificuldade também. A briga dele entre Câmara e Prefeitura foi muito boa, certamente acabou travando um pouco a cidade. Tokuzumi, depois de 20 anos, ele voltou para a cidade. Ele deve ter ficado com tanta vergonha do esqueleto que ficou, e aí ele acabou voltando agora. E aí, nós temos o Rafa, que também acabou participando do G9. Até, por gentileza, sem manifestações. Último, o nosso candidato Istuane, que não traz também nada de novo, assim, de um modo geral, ficou 8 anos no PT e não apresenta nada. Em relação a isso, Jorginho, a gente entende o quê? O PSOL, ele vai atuar de forma ampla, a gente tem um programa, um projeto de cidade de verdade, e que não vai, o vôlei deixou uma dívida milionária, que ninguém fala aqui, a dívida que ficou, que está se arrastando, e dívidas trabalhistas, porque pagavam salários de ouro para muitos jogadores de vôlei, por exemplo, o Giovanni, que ganhava 50 mil reais, 50 mil dólares, aliás. Quer dizer, eu não sou contra nessa perspectiva o quê? Comprometer dinheiro da saúde para jogar em outras áreas, como o voleibol milionário. É claro, tem uma coisa que a gente tem que falar, o quê? Essa dívida ela não foi tocada. E a questão do orçamento, a gente tem que estar com uma preocupação muito grande. O orçamento vai crescer, mas se a gente não tiver cuidado de dimensionar para quem mais precisa, eu defendo muito mais o esporte de base do que o esporte de alto rendimento. E nesse sentido, a gente precisa ter muito cuidado em relação ao remanejamento de verba do nosso orçamento, para que ele não vá para o ralo, como tem acontecido atualmente em obras faraônicas e eleitoreiras nessa época de eleição. Muito obrigado. Ok, o candidato Jorginho tem 1 minuto para sua réplica. Bom, quem não respondeu a minha pergunta agora foi você, Leonardo. Eu perguntei qual a sua opinião entre a guerra política entre Câmara Municipal e Prefeitura Municipal. Essa guerra política, que tem vivido quase uma década da cidade de Suzano, atrasou muito convênios importantes, atrasou muito projetos importantes de um prefeito legitimamente eleito no dia 1º
de janeiro de 2005. Para você ter uma ideia, Leonardo, no dia 1º de janeiro de 2005, antes do prefeito dar uma canetada, antes dele mostrar uma postura política, grande parte dos vereadores já tomaram uma posição contrária à atual administração, que tinha sido legitimamente eleita naquele momento. Legitimamente eleita pela mesma população que elegeu aqueles vereadores. Essa briga tende a se estender muito, caso candidatos que estão aqui ganhem eleição. Porque eles causaram tantas rusgas políticas e tantas guerras, que é impossível eles criarem união. E nós vamos ficar com uma cidade atrasada, com um conflito político grave. O que eu queria pedir para o eleitor, pedir para a eleitora, é uma oportunidade. Todos os candidatos a prefeito aqui, com exceção do Leonardo, já ocuparam grandes cargos, foram grandes gestores ou maus gestores, mas já tiveram oportunidade deles. Eu quero uma oportunidade de um jovem que luta com a política, que sonha com a política e está com garra de trabalhar pela cidade. E não simplesmente ao trás de um cargo, que graças a Deus a minha família já tem. Mas de um jovem que acredita na política, que ama a cidade e que quer construir uma cidade melhor. Obrigado. É Suzano de cara nova, é Jorginho pela nossa gente. Para a prefeitura eu quero Jorginho, um prefeito competente. É Suzano de cara nova, é Jorginho pela nossa gente. Para a prefeitura eu quero Jorginho, um prefeito competente. Quero prefeito de coragem, sangue novo, peito aberto. Um homem cheio de energia pra lutar por nossa gente. Tomando conta da saúde, ele é médico do povo. Nossa cidade quer Jorginho, um prefeito competente.